Hoje nós vamos falar sobre suplementação na depressão e na ansiedade. Então, vamos falar dos efeitos terapêuticos da suplementação para depressão e ansiedade. Vamos conversar com o Dr. Juliano Teles. Deixa eu ler aqui para vocês direitinho a formação e os títulos dele, que é muito bacana, a gente não pode perder, olha só. Então, o Dr. Juliano Teles é gastrocirurgião, faz a prática ele é médico há mais de 20 anos, formado pela Unesp de Botucatu. Nós estamos esperando ele entrar aqui para a gente já começar essa conversa a respeito da opção, né, que a suplementação acaba oferecendo para tratamentos de ansiedade, depressão, que antes a gente sabia, né, que só era feita com psicotrópicos. Então vamos entender aí essa diferença. O Juliano já chegou. Deixa eu convidar ele aqui para vir, né? Deixa eu acenar o pessoal que está com a gente. Sejam bem-vindos. Uma alegria ter vocês aqui. Bora começar. Olá, Juliano, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem? Tudo Tá me ouvindo tranquilo? bem? Estou te ouvindo bem, e você? Para mim você tá baixinho. Não sei o que o pessoal tá. Vocês estão ouvindo bem, Juliano? Espera só um pouquinho, deixa eu trocar o microfone aqui. Espera só um minutinho. Um minutinho só, peraí. A internet às vezes muda uma coisinha e dá um efeito tremendo, né, Juliano? Para mim você tá baixinho. Dá para ouvir, mas tá baixinho. E essa é verdade, tá muito bom. Tá melhor? Tá me escutando? Muito? Tá melhor? Tô Tá? escutando. E vocês, pessoal, como é que vocês estão? Melhorou o som para vocês? Ah, Beleza. legal, Flávia, obrigada. Tá bom. Muito bem. Juliano, seja bem-vindo. Obrigada, viu, pelo convite, por ter Eu que aceitado o agradeço, convite, viu? né? Obrigada por estar aqui. Obrigado, eu que agradeço você poder dividir o seu público aí com a gente. Isso é muito bom, trocar ideia, conversar, né? Tentar ajudar as pessoas à distância, né? Acho que isso aí é uma... A gente sempre vem a somar, né? Com certeza. Conversar, né, Juliana, é muito interessante isso que você falou, né? Porque quando a gente conversa, a gente pode se enriquecer tanto, né? Com a experiência do outro, com o ponto de vista do outro, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. A gente sempre aprende. Sempre que eu tenho oportunidade, assim, por isso eu gosto muito de conversar com o paciente. Porque sempre que a gente está conversando com o paciente, a gente sempre está aprendendo alguma coisa também. A gente passa É. a nossa parte profissional, mas sempre os pacientes têm alguma coisa a mais que nos dão. Sempre lição de vida, alguma coisa assim que acrescenta muito na nossa vida, né? Para a gente viver melhor no nosso dia a dia. Então é muito bom trocar ideia, conversar com outros profissionais, a gente sempre aprende, não tenha dúvida disso, né? E vocês vão ver, gente, para quem não conhece o Juliano, vocês vão ver, o Juliano é muito simpático. O Juliano, de fato, conversa muito bem. Viu? É muito gostoso sentar, bater papo com ele, seja em consulta, seja em qualquer outra coisa. Vocês vão gostar muito da conversa dele. Espera aí, vocês vão ver, né? Juliano, é o seguinte, eu fiz questão, né, de convidar você para vir conversar com a gente hoje aqui sobre ansiedade e depressão, porque a gente sabe, né, o quanto essas doenças, né, ou esses quadros aumentaram, né, na nossa realidade. Não foi, com certeza, né, não foi só no meu consultório que isso apareceu, e mesmo antes da pandemia. Isso não é, eu não acho, Juliano, que isso seja só resultado da pandemia, né? Antes, se a gente pensar no ano passado, ano retrasado, o quanto isso está presente no meu trabalho, no seu. E aí eu fui pegar uns números, eu falei, deixa eu ver se é só impressão minha. E claro que não, mas assim, vamos ver o que os números contam, né, dessa questão da ansiedade e da depressão. E aí eu fiquei impressionadíssima, mais uma vez. Eu vi uma pesquisa que o Instituto de São Paulo encomendou em 2017, Juliana. Então, olha, ó. E segundo o que eles apuraram, o Brasil é o país mais deprimido e ansioso da América Latina. Eles colocaram que quase 6% da população brasileira sofre de depressão. E que a faixa etária, naquela pesquisa, a faixa etária mais afetada
ficava entre os 55 e os 74 anos. E isso foi um dado que me chamou muita atenção, porque, por exemplo, a minha faixa etária de paciente, a maioria delas não está nesse quadro. E eu tenho muito paciente ansioso depressivo. E aí isso chamou muito a minha atenção, porque eu fiquei pensando o quanto esses pacientes depressivos e ansiosos não estão tendo acesso, talvez, aos tratamentos disponíveis, né, na nossa sociedade. E para ajudar, aí a gente vai ver os números de ansiedade, né? E aí eles dizem que só piora, porque o Brasil é o campeão mundial no que se trata de ansiedade. Quando a gente que é quase 10% da população brasileira. Quando a gente coloca no quadro de ansiedade, outras manifestações do tipo ataques de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, fobia e estresse traumático, aí o que engloba a ansiedade fica muito maior, né? E os números também. E eu confesso que eu fiquei muito impressionada com esses números. Sim. E aí fiquei interessadíssima de conhecer, de entender melhor e de conhecer o trabalho que você faz com suplementação. E aí, Juliano, queria já começar por aí. Queria que você explicasse para nós o que é suplementação. O que é isso? Então, a suplementação, ela vem tratar a causa, tá? Então, sempre você tem que entender os porquês. Sempre eu falo isso. A gente tem que entender os porquês para a gente tratar a base do problema. Se você tem um problema na sua casa, está caindo o telhado da sua casa, não adianta você ficar toda hora trocando o telhado da sua casa. Tá? Por isso que assim, você tem que entender os porquês, tratar o alicerce. Então o alicerce está na onde? Você vai conversar com o paciente, vai tentar entender a história de vida desse paciente. Porque o que acontece? Nós, como seres humanos, hoje, você sabe muito bem, a gente não vive, nós somos a mesma pessoa de um ser humano de 1000 anos atrás, exatamente idênticos. Só que os estímulos que a gente tem no nosso dia a dia hoje são muito superiores ao que eles tinham naquela época. E nós não mudamos, nós somos exatamente a mesma pessoa, o mesmo gene, o mesmo fenótipo. Nós não evoluímos como houve essa evolução tecnológica. Hoje todo mundo trabalha, está na cidade, não se vive mais no campo. Então o que a gente tem? A gente tem uma enxurrada de estímulos externos que nos afetam muito. Então hoje, você vê, por exemplo, as pessoas antigamente, elas iam dormir na hora que acabava a luz solar. Iam dormir com as galinhas, né, como diz o pessoal do sítio. Né? A luz foi inventada há 150 anos, tá? No máximo isso. A gente não tinha iluminação. Então é tudo muito recente. A gente não tinha celular, o celular é muito recente, Instagram, Facebook. Então assim, o nosso corpo não foi feito para ter tantos estímulos como a gente tem hoje. Muita cobrança. Hoje você vê, o pessoal está trabalhando em casa, em home office, muitas pessoas estão trabalhando muito mais hoje em casa do que no próprio trabalho. É uma enxurrada de reuniões virtuais, né? Que o pessoal faz, uma atrás da outra. É um estímulo muito grande. E isso tem uma conta, a conta chega. Nós não fomos feitos para ter tanto estímulo. Nós não fomos feitos para dormir depois da meia-noite. Né? Hoje a gente fica assistindo televisão. Não existia televisão. Televisão é menos ainda. A televisão não tem 60, 70 anos de televisão. Sim. Entendeu? E nós somos idênticos. Aí o que acontece? Você imagina o nosso metabolismo como que fica. O nosso corpo, né, ele reage de uma maneira onde há um aumento absurdo de cortisol, tá? Para te tentar deixar conectado, sempre ativo. Mas o cortisol nosso, que deixa a gente ativo, a gente para lutar, para fugir de uma situação difícil, ele não foi feito para a gente gastar tudo num dia só, e nem em alguns anos. Ele foi feito para durar uma vida, 80 anos. Porque qual é o estímulo que eu teria se eu tivesse nascido há 500 anos atrás? Qual que é o estímulo de estresse que eu teria? Algumas decepções normais da vida, ia cair do cavalo, ia ter que, sei lá, alguma coisa, sei lá, uma coisa ou outra na vida de vez em quando. Hoje, todos nós temos estímulos absurdos. Todos os dias a gente passa
por estresse. A verdade é essa. Então há uma descompensação muito grande desse cortisol, que eu acredito que seja um dos grandes vilões hoje pelos quadros de ansiedade e depressão. Por quê? Uma hora, enquanto você está rendendo, você está estimulado, seu cortisol está alto, você está super atento, você está bem, mas daqui a pouco o cortisol começa a cair, e aí você começa a perder o seu rendimento, vai chegar uma hora que você não tem nem condições de acordar de manhã para ir trabalhar. Você tem preguiça, você tem canseira, ou você é uma pessoa muito, vamos dizer assim, firme e comprometida com a sua família, então você vai trabalhar porque você tem uma obrigação a cumprir para você levar as necessidades que a sua família precisa. Então a pessoa vai lutando contra a má vontade, que na verdade se ela pudesse ela ficaria dormindo. Aí ela procura um profissional, só para Você concluir, acha que... Ah, pode pode falar. falar. Então ela procura um profissional e o profissional vai dar o quê? Um psicotrópico. Sim. Não vai tratar a causa. A causa é o cortisol. Então a gente tem que sempre procurar a causa das doenças. Bom, desculpa te cortar, pode falar. Pode Não, é falar. que você fez um comentário que me lembrou o seguinte. Você está contando que a nossa vida, né, está muito diferente e a nossa constituição biológica e física é a mesma. E aí Sim. eu fiquei pensando numa coisa. As nossas expectativas também mudaram muito, né, Juliana? E às vezes a gente cria uma realidade paralela, né? Às vezes eu tenho a sensação assim de que a gente sofre também porque para de lidar com a nossa realidade, começa a lidar com uma fantasia que a gente cria assim, né? Aí eu queria que o outro fosse assim, eu queria que o meu emprego fosse assim, eu queria que o meu corpo fosse assim, eu queria que o meu chefe fosse assim. Isso deixa tudo mais difícil, você não acha? Não, com certeza, porque o que acontece? A gente, antigamente, você nascia numa região, você casava com a pessoa que morava do seu lado, no seu bairro, você frequentava, os seus amigos moravam nesse bairro, você mal conhecia a cidade. De vez em quando o ser humano ia para a cidade, porque as cidades eram pouco, a É, maioria vivia no mundo rural. Hoje sim, a mídia nos coloca uma beleza feminina perfeita, tem que ser magra, sim, cheia de músculo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Coloca a beleza masculina de uma forma que é muito difícil para ser alcançado pelas pessoas que trabalham, que lutam com a vida no dia a dia e não tem tempo ou não tem condições até financeiras de frequentar uma academia, de ter um profissional, um sim. médico, um nutricionista. Então, assim, existe essa ilusão, né, do mundo perfeito que nos colocam, que na verdade a gente vê que todo mundo é igual, ninguém é melhor do que ninguém, né? Quando a gente conhece as pessoas, você pode ter imaginação, né? A pessoa imagina que aquela pessoa que é milionário, que é uma pessoa diferente, Sim, não é. É uma pessoa igual a qualquer outra pessoa. E sim. muitas vezes a gente se ilude. Então eu acho muito bem colocado o que você falou. Perfeito. Infelizmente a gente está vivendo um mundo hoje onde nos é imposto, entre aspas, assim, de uma forma subliminar, um mundo que não existe. A verdade é essa. Né? É isso mesmo. Né? E aí, Juliana, eu fiquei pensando, né? Do mesmo jeito que às vezes a gente cria uma ilusão a respeito da vida, às vezes a gente também cria uma ilusão a respeito dos tratamentos, né? Então, eu vejo aqui que existem tratamentos que são muito bons para algumas pessoas e são tratamentos que não funcionam para outras, né? Sim. E isso tem a ver com a nossa genética, com a nossa rotina? O que você diria a respeito disso? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que cada ser humano é totalmente diferente do outro, bioquimicamente falando. Uhum. Então, você vê, por exemplo, quando você vai dar uma medicação para um paciente, as medicações que você encontra em drogarias, elas são já 10 miligramas, 20 miligramas. Mas será que é 10 miligramas e 20 miligramas para todo mundo? Será que para uma pessoa não seria 1 miligrama
e para outra seria 50 miligramas, porque a gente reage totalmente diferente. Cada ser humano metaboliza uma droga totalmente diferente da outra. Então é muito importante você conhecer bioquimicamente cada pessoa, entendeu? Por isso que é muito importante, que eu sempre falo isso, você fazer exames, você ver como é que estão os níveis hormonais da pessoa, como é que está a tireoide, como é que está o cortisol, como é que está a testosterona. Tem muitas pessoas aí que estão sofrendo à toa, eu sempre falo isso, tá? Por quê? Porque as pessoas nunca tiveram a oportunidade de fazer exames específicos e partem diretamente para psicotrópicos, entendeu? E aí a fitoterapia, medicamentos, suplementações, tá? Muitas vezes resolvem problemas de base, resolve o problema de base. Você não fica tomando antidepressivo, tomando ansiolítico, remédio faixa preta, à toa, entendeu? Porque é mais fácil você prescrever um remédio faixa preta para apagar logo o incêndio. Ah, entendi. Essa é a minha pergunta. Né? A suplementação, ela vai trabalhar com o que o seu corpo, o que está faltando, por exemplo, no seu corpo neste momento. Seria isso? Sim, exatamente. Vou dar um exemplo bem nítido para vocês, tá? Quem tá vendo a live. É o seguinte, ó. Eu pego uma pessoa com depressão. Eu vou dar um antidepressivo para a pessoa. Vou dar fluoxetina. Vamos dar um exemplo da fluoxetina que todo mundo conhece. A fluoxetina vai aumentar a serotonina. A serotonina vai nos trazer felicidade. Pronto, você está bem. Mas você vai ficar dependente da fluoxetina. Quando você vai estudar da onde vem a serotonina, você vai ver que a serotonina vem do triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial que vem da carne, do frango, do peixe. Aí a pergunta que eu faço, será que essa pessoa está comendo carne, frango, peixe, ovo? Tá comendo, perfeito. Será que essa pessoa está absorvendo o que ela está comendo? Então, às vezes, você dá uma enzima digestiva para um paciente, o paciente começa a absorver o triptofano que ele estava evacuando. E ele vai ser matéria-prima para o próprio corpo formar a serotonina. Porque a serotonina vem do triptofano. Consequentemente, a pessoa não precisaria ficar usando fluoxetina, porque você trataria a causa, a doença base, que é a deficiência de enzima. Fora isso, só para complementar, a gente sabe que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, que 90 a 95% da nossa serotonina é produzida no intestino. Através do triptofano, é produzida no intestino, e através do nervo vago é levado para o cérebro. Ou seja, é muito importante a gente ter uma flora intestinal, um microbioma adequado também. Então, quando você vê um paciente, você não pode ver o nome da doença. Depressão. Depressão é igual a fluoxetina. Não. Depressão pode ser várias causas. Pode ser uma alteração do cortisol, você pode não estar absorvendo o que você está comendo, você pode estar com o microbioma alterado, você pode ter um trauma de infância que está repercutindo de alguma forma na sua vida hoje, que está levando você a ter depressão. Você pode viver num ambiente tóxico, uma família, num ambiente tóxico, pode trabalhar num serviço onde você é explorado, ou você se sente explorado. Né? Então, assim, eu sempre falo assim, quando você vê um paciente, independente do nome da doença, você tem que ver a pessoa como um todo. Porque se você vê a doença, ver só o estômago da pessoa, a pessoa não é estômago, entendeu? Sim. Então, por isso que a gente tem que tentar ter essa visão integral da pessoa, né? Então, por isso que você tem que ter paciência. Né? Eu entendo, Juliano. Na psicologia, a gente diz assim, né? A linha que eu trabalho, que é a psicologia sistêmica, vai entender a pessoa que está ali na minha frente, vai entender que ela está inserida num sistema, ou seja, num ambiente. E eu não posso olhar para ela sem falar sobre como é esse ambiente, que influência esse ambiente exerce sobre ela. Porque nós vamos responder às influências, nós vamos responder a maneira como a gente se relaciona nos diferentes ambientes, né? Então,
Eu gosto muito de explicar para os meus pacientes que, por exemplo, o seu trabalho é um sistema que você vai responder a ele. Se você estuda, né? Se você é estudante, a sua escola, a sua faculdade, o seu curso é um outro sistema. A sua casa é um outro sistema. E é natural que talvez você tenha uma maneira de se comportar e de agir neste sistema e não consiga ter nesse. Porque nós vamos reagir aos estímulos que vão sendo apresentados para nós, né? Sim, com Quando eu certeza. penso, quando eu uso isso como metáfora, Juliano, para pensar na nossa saúde, eu fico pensando assim, né? Poxa, o que é que pode ser para mim sinal de que talvez alguma coisa não esteja bem? Talvez haja um desequilíbrio. Você está falando de intestino, né? O que você pode dizer que a gente tem que prestar atenção no nosso intestino? O que é um sinal de alerta? Então, na verdade, assim, quando a gente fala de intestino, as pessoas pensam, meu intestino funciona bem ou não funciona. Pensa em funcionamento, em ir ao banheiro ou não. A maioria pensa dessa forma, tá? Na realidade, quando uma pessoa chega até o médico com queixa de intestino, estou com dificuldade de ir no banheiro, ou estou tendo muita diarreia, é claro que você tem que ir atrás de doenças. Tem que fazer colonoscopia, tem que ver se a pessoa não tem um câncer, um tumor, tem que ir atrás de tudo. Só que assim, o problema que agora, que o que está surgindo, é que as pessoas, o microbioma é invisível. Então aquilo que parecia ser psicológico, que a pessoa chegava com uma quantidade de gases, estufamento, acordava de manhã com a barriga murcha, chegava à tarde com a barriga estufada, a pessoa não entendia porque tinha excesso de gases. E aí você ia no profissional, o profissional revirava você de ponta cabeça, fazia vários exames e não achava doença. Aí falava para você, seu problema é psicológico, vou te dar um antidepressivo, certo? Na verdade, hoje a gente sabe que isso é o microbioma. A base de tudo é o microbioma, porque o microbioma é invisível, é bactérias. A gente tem centenas de vezes mais bactérias no nosso intestino do que no próprio corpo humano. A gente tem os gastroenterologistas que estudam microbioma, falam, não sabe se é o microbioma que nos leva ou é nós que levamos o microbioma, tá? Porque nós temos muito mais bactérias no nosso intestino do que no nosso próprio corpo, entendeu? Poxa. Então, por isso que quando você olha um paciente, quando você vai ver os sintomas do paciente, você tem que ir atrás de doença. Mas eu diria que todos nós, tá? 99% da população está em desbiose, está com alteração da flora intestinal. Por que isso? Porque a alimentação que a gente come hoje, como eu falei no início da live, tá? Nós não vivemos, nós somos iguais a um ser humano de 500 anos atrás. Nós não fomos preparados, nosso estômago, nosso intestino, para comer enlatados, onde tem antibióticos, onde tem antifúngico, onde tem conservantes, para não estragar. Você pega um molho de tomate, o molho de tomate está lá 2, 3 meses na prateleira do supermercado e não estraga. Porque ele contém produtos que na hora que você come, vai judiar do seu intestino, vai machucar o seu intestino de uma maneira microscópica. Você entendeu? Não é visível. Isso demora anos para aparecer. Quando você come produtos industrializados, você come derivados do trigo, derivados do leite de vaca tradicional, que não seja o A2A2, que é um leite bom, você come excesso de açúcar, você desequilibra essa desbiose, causa uma desbiose intestinal, causa lesão no epitélio. A gente fala que você deixa o intestino, aumenta a permeabilidade intestinal. E aí o que acontece? Uma pessoa que tem vamos dizer assim, uma artrite reumatoide, tem uma dor no joelho, uma artrite, uma inflamação. Começou no intestino. Eu sei que é estranho falar isso, tá? Mas hoje todas as doenças autoimunes têm início no intestino. Pode falar o nome da doença que você quiser. Tireoidite de Hashimoto, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, tá? Essa permeabilidade intestinal faz entrar alimentos por uma via paracelular do lado da célula, porque você leva um espaçamento da célula. Então entra é o ladrão entrando pela janela. O corpo reconhece como ladrão
e produz anticorpos contra aquilo. E vai acontecendo uma inflamação de baixo grau, lenta, gradativa, e você é saudável, entre aspas. Aí até que chega uma hora que você surgiu uma tireoidite de Hashimoto. Está inflamada a sua tireoide. Mas demorou anos, 5, 6, 10 anos para você ter aquilo lá. Entendeu? Então é muito variável. Hoje, quando eu vejo um paciente, hoje a primeira coisa que eu olho e falo assim, eu preciso resolver o intestino desse paciente. O intestino, assim, eu preciso resolver a microbiota intestinal. Por isso que é importante o uso de enzimas, por isso que é importante o uso de probióticos, acho muito importante, tá? Agora não adianta nada gastar dinheiro com probióticos, gastar dinheiro com enzimas digestivas e continuar tendo uma alimentação ocidentalizada. Uma alimentação totalmente inadequada, uma alimentação inflamatória. Infelizmente, hoje a gente tem uma alimentação inflamatória. Quando você fala de alimentação inflamatória, de novo me vem assim uma metáfora com a psicologia, né? Eu fico pensando assim, quando a gente começou agora, né? Começou a live falando sobre o valor das conversas, né? O quanto a gente aprende, o quanto pode fazer bem pra gente uma boa conversa. Só que na psicologia a gente costuma falar assim, né? Que se a gente não dialogar, não vai ter conversa, né? E só é um diálogo se você me ouvir e se eu estiver disposta a te ouvir. Só há um diálogo se eu te deixar livre para dar a sua opinião e não me sentir ofendida se a sua opinião for diferente da minha. E vice-versa, né? Só haverá um diálogo se eu sentir que você também me deixa à vontade para que eu dê a minha opinião, apesar dela poder ser diferente da sua, né? E aí eu fico pensando assim, na psicologia, então é preciso que haja diálogo para que a gente possa crescer, possa tirar bons frutos, né, desse contato com o outro. E quando eu penso daí na nossa saúde, né, e aí a gente está juntando aqui, olha que bacana, gente, a gente está juntando ansiedade e depressão, que até ontem, né, vou dizer assim, Juliana, que até ontem eram coisas que se passavam só aqui, né, e aí hoje você está aí contando para nós que não, senhor, né, tá lá no nosso intestino o começo disso tudo, né, o que acontece é que chega até aqui. E aí eu fico pensando assim, que regra, Juliano, a gente podia ter, se é possível, né? Se a gente criar uma regra como existe no diálogo, né? Existe diálogo se, né? Existe saúde intestinal se a alimentação não for inflamatória? Pode falar assim? Pode, isso é uma realidade, tá? A nossa alimentação é inflamatória, tradicional. Por quê? Eu vou explicar para vocês algumas coisas. Primeira coisa, tá? A melhor dieta que tem é a dieta mediterrânea, que é a dieta que o pessoal pratica na Europa, porque é rica em peixes, azeite de oliva, que é anti-inflamatória, legumes, verduras. A dieta que a gente pratica aqui é uma dieta que a gente usa óleo vegetal, mas não azeite. A gente usa óleo de milho, óleo de canola, óleo de soja, óleo de girassol, que é um óleo que, para ele não ficar condensado, para ele não ficar endurecido na prateleira, ele é hidrogenado. Tem um processo para deixar ele sempre líquido. Se você colocar o óleo na geladeira, ele vai continuar sendo líquido. Só esse processo que existe nesse óleo já deixa esse óleo inflamatório, muito mais inflamatório do que ele já era, tá? Porque você há de convir comigo, se o óleo foi inventado em 1910, faz 110 anos que inventaram o óleo vegetal, tá? E até então a humanidade passou milhares de anos consumindo ou óleo de coco, gordura de porco, óleo de coco ou gordura de coco, ou banha de porco, que as pessoas usavam até 1910. Muitas pessoas consumiram durante a vida toda, até agora, banha de porco. Nosso corpo foi preparado para usar gordura animal. A dieta, só para você ter uma noção, que a gente tinha há 300, 400 anos atrás, tinha uma relação de 4 inflamação para 1 anti-inflamação. 4 ômega 6 para 1 ômega 3. Tá? Hoje é 30 inflamação para 1 anti-inflamatório. Tá?
Então Uau! você tem duas opções, tá? Ou você muda tudo, volta a usar o fogão, e volta a Uhum. cozinhar e a pensar o que você está colocando na sua boca, seria o ideal, tá? E ou começar a usar o ômega 3 para equilibrar essa relação, porque a nossa dieta hoje é muito pobre em ômega 3 e é muito rica em ômega 6. O ômega 6 é importante? Extremamente importante. Por isso que a relação é 1 ômega 3 para 4 ômega 6, seria a relação ideal. Porque a gente também tem que reagir, tem que ter inflamação no nosso corpo, a gente reagir contra corpo estranho. Se você ficar doente, você tem Uhum. reação inflamatória. Certo. Só que nós estamos inflamando muito. E toda essa Uhum. inflamação alimentar associado a mudanças, infelizmente, dos alimentos, existem alimentos que foram modificados, não são o mesmo alimento que eram antigamente. Vou dar um exemplo, por exemplo, do trigo. O trigo até 1970 era um, depois de 1970 era outro. O trigo antes de 1970, ele era semelhante ao trigo da época de Jesus Cristo. Perdurou todo esse tempo. O homem modificou, inclusive o Dr. Norman Borlaug, que ganhou, foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz por aumentar a produção de trigo no mundo, e ele conseguiu aumentar 8 vezes a produção de trigo no mundo, ele fez de boa fé. Porém, agora, com É. os estudos da bioquímica, a gente sabe que 14 novas proteínas glutinosas são extremamente inflamatórias para o nosso corpo. Agora, eu pergunto para você, quem hoje em dia que não come pão? Você entendeu? Todo mundo come pão, gente, não tem como. Tudo é a base de trigo, infelizmente é isso. Tá? A pessoa não tem esse conhecimento. E às vezes também a pessoa não tem a oportunidade de comer um alimento sem trigo, porque Sim. existe um preço alto. Às vezes a realidade da pessoa não permite. É melhor a pessoa comer o pão para não morrer de É. fome. Tem muitas pessoas que, infelizmente, não têm condições. Mas assim, eu diria Sim. para você, é um baita de um alimento inflamatório, infelizmente. Os óleos que a gente consome, inflamatório. Então a gente tem uma cascata de inflamação, a gente leva toda. Estamos sempre nos inflamando. Fora isso, a gente vive numa poluição eletromagnética absurda, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Nós estamos vivendo a base de Wi-Fi, segurando o Uhum. celular, existe uma poluição eletromagnética que também está agindo no nosso corpo e está produzindo doenças que ainda as pessoas não comentam, mas futuramente a gente vai ver as consequências disso. Então, hoje, infelizmente, para a gente ter uma dieta saudável, a gente tem que pensar nas nossas avós, talvez até nas nossas bisavós, como elas Sim. cozinhavam, tá? Para a gente aproveitar o que o mundo nos dá de melhor. É muito bom, a evolução é muito bom, mas existem algumas coisas que a gente não pode perder a raiz, porque nós não mudamos, nós não fomos prontos, não estamos prontos, tá? Para comer lixo, na verdade, sabe? A gente está Sim. comendo, infelizmente, alimentos que nos prejudicam. Você sabe, Juliano, que é que de novo me surge uma ligação aí com a psicologia, né? Porque veja, a gente veio de uma aceleração tecnológica, né? De uma busca de realizações que nós entendemos que estava ligada a fazer, a conquistar, e a gente, talvez agora a gente comece a se dar conta do quanto nós perdemos de contato. Né? Nós paramos de conviver uns com os outros, nós paramos de olhar nos olhos dos nossos filhos, de ter comunicação visual, né? Então, e me lembra um pouco isso que você está falando da alimentação, né? Parou de ter a gente cozinhando no nosso fogão, né, preparando a nossa comida, abrindo a geladeira e procurando lá o que que tem que preciso fazer hoje, né? Porque eu não quero perder esse legume que está aqui, eu não quero perder essa comida que está aqui e está aqui fresca, né? Como é que eu faço para recuperar isso e para colocar isso de volta na nossa rotina? Porque hoje tem uma coisa que eu escuto muito que é assim, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E talvez a gente não tenha mesmo, Juliana, porque tempo, a gente já sabe, né? A gente já cansou de ouvir. Tempo é uma questão de prioridade e sempre vai ser, né? Se eu não decidir ter tempo para conversar com os meus filhos, eu não vou conseguir tempo para isso. Se eu não decidir ter tempo
para namorar o meu marido, né? Para namorar para ter namoro no meu casamento, eu não vou conseguir tempo para isso. É decisão mesmo. E aí hoje é muito bacana ouvir você falar que a gente também precisa decidir ter tempo para cuidar da nossa saúde, né? Ter tempo para decidir investir tempo nisso, não é? Sim, com certeza. É difícil, porque hoje, infelizmente, o casal precisa trabalhar. A vida se tornou uma correria. Você não tem mais um quintal com horta, você não tem uma galinha no seu quintal. Na verdade, há poucos anos atrás, poucos anos mesmo, isso aí é uns 50 anos atrás, a maioria da população morava no sítio. Não tinha Sim. cidade, né? E aí o nosso corpo não está preparado para essa loucura. Então, realmente, tem que conversar. Eu sempre falo, não pode ser a mulher, não. Acho que tem que ser o casal, tem que se organizar, tá? Nem que seja para acordar um pouco mais cedo, fazer uma comida saudável, comprar Sim. produtos em feiras livres, onde você vê aquela cenoura pequenininha, sabe? Não é aquela cenoura grossa que você encontra que foi usado agrotóxicos. Você tem que procurar alimentos que são alimentos de verdade. Tudo que é muito bonito, muito grande, você pegar uma maçã desse tamanho, monstra, tá? Tá errado. Não é da forma correta. Desconfie. Desconfie. Você pega uns morangos desse tamanho, né? Então, é muito importante a gente resgatar a base das coisas. Inclusive, a melhora do relacionamento homem-mulher, aproveitando que você falou aí, fica muito melhor se você tiver um tempo para almoçar junto com a sua família, se você tiver um tempo para jantar junto com a sua família. Não precisa ser todo dia, mas se você lá fazendo uma comida, um ajudando o outro, conversando, entendeu? Eu acho tão bacana isso, tão legal. Você tem a oportunidade de ter uma convivência melhor. Porque quando a gente, devido à correria, a gente acaba cada um almoçando fora, comendo um alimento que você não sabe a procedência, infelizmente, como que é feito, e você perde essa chance de ouro de almoçar com seus filhos, ou de jantar com seus filhos, e dessa convivência. Então, além da saúde alimentar, também existe essa saúde familiar, eu diria, né? Acho que é importante. Sim. Né? Eu gosto muito dessa proposta que o seu trabalho faz, Juliano, né? Eu sou paciente do Juliano, tá bom, gente? Quero contar para vocês. Eu sou muito fã desse tratamento que ele faz aí. Porque eu acho que realmente faz a gente abrir os olhos para isso também. Faz a gente perceber que uma coisa não está desligada da outra. Nós somos um ser integral. Então, pensar, por exemplo, em saúde emocional, sem pensar em saúde física, fica capenga, né? Fica uma mesa que está faltando um pé ali, né? Pensar, por exemplo, em alimentação saudável, sem ter um convívio adequado, fica capenga, né? E aí a gente vai ter sempre um déficit, sempre vai ter ali um escape, né? Que eu falo que é de energia, mas nesse sentido também de energia emocional, né? Você fica com essa sensação de que, nossa, mas ainda não está em ordem, ainda não está em ordem, né? Sim. Teve uma pergunta aqui, Juliana. Tem muito comentário, eu não estou conseguindo acompanhar, gente. Desculpa, viu? Mas eu vi um comentário ali de uma pessoa que perguntou se pão é ruim porque tem farinha. Mas e pão integral, Juliana? Pão integral é a mesma coisa, né? É o pão com trigo, só que não foi refinado, mas ainda é o trigo. Ainda tem as proteínas, as 14 proteínas glutinosas que fazem mal para a nossa saúde, fazem mal para o nosso intestino e, infelizmente, provocam essas doenças autoimunes à distância que a gente nem imagina. Então, você vai tratar, por exemplo, uma tireoidite de Hashimoto. Você tem que falar para a pessoa parar de comer trigo, porque a tireoidite de Hashimoto foi a primeira doença autoimune. Ou a artrite reumatoide, que foi a primeira. Daqui a pouco vai aparecer uma espondilite anquilosante, daqui a pouco vai aparecer uma doença inflamatória intestinal. Quando você tem uma doença autoimune já instalada, já significa que você tem um intestino com aumento da permeabilidade, já tem uma alteração já celular. Você está agredindo o seu intestino. É diferente de doença celíaca, tá, pessoal? Quem tem doença celíaca, aí tem uma alergia violenta ao trigo. Tá? Isso aí a pessoa não pode comer em hipótese alguma, que a pessoa pode adquirir
N doenças e acabar até morrendo por desnutrição. Mas, se você quiser ter uma vida saudável, você tem que pensar em, infelizmente eu falo, mas em diminuir o máximo, na verdade, abolir o trigo, tá? Tem que abolir o trigo, porque existem outras opções. Pão feito com farinha de arroz, com fécula de batata, farinha de amêndoas, mas tem muitas pessoas também que são alérgicas a nozes, castanhas, esse tipo de sementes, tá? Também tem que observar isso. Tem pessoas que são alérgicas a amêndoa, leite de amêndoa, tem o leite de coco que a pessoa pode fazer. Então, assim, tem outras opções de farinha e de leite que a gente pode correr atrás. O leite de búfalo, o leite de cabra é muito bom para a saúde, não são inflamatórios. Ou leite A2A2, de vaca A2A2, tá? Eu já cheguei a prescrever uma vaca para um paciente. O paciente veio aqui com o filho com alergia ao leite, eu prescrevi uma vaca para ele, ele comprou uma vaca da raça Cindy, Marcos, do Marcos, um grande amigo meu, e ele comprou, e hoje ele tem um monte de vaca Cindy, e ele tira o leite A2A2 da vaca, e ele deu para os filhos dele, que tinha alergia, tudo, e hoje ele até comercializa o leite de vaca A2A2. Mas isso é uma raridade, é difícil a gente encontrar o leite de vaca A2A2, o leite de vaca saudável, né? A gente vai encontrar mais, infelizmente, o leite em caixinha no supermercado, que é o leite modificado, e aí tem um monte de produtos que deixam o leite sem estragar. Na verdade, não é leite. É um produto lá que falam que chama-se leite, né? E que, infelizmente, a maioria de nós damos para os nossos filhos. Damos refrigerante para os nossos filhos. Nós damos um monte de coisa para os nossos filhos que, se a gente parar para pensar, é uma questão de reflexão. Você não precisa saber nada de medicina, tá? É uma questão de reflexão. Coisas que não são da natureza, onde o homem põe a mão, realçadores de sabor para alimentos, que suco, né? Esses suquinhos em pó, sabe? A gente tem que começar a pensar o que nós estamos colocando na mesa de casa, porque ainda não apareceu o nome da doença. Então, tem que tomar cuidado. Déficit de atenção em criança. Será que não nós não somos responsáveis por isso? Será que não é o que nós estamos trazendo para casa que está atrapalhando a saúde dos nossos filhos? Né? Essa explosão de câncer que está acontecendo no mundo. Me corta aí, viu, Lu? Que eu não paro de falar, tá? Me corta. Eu vou te cortando, não tem problema. Juliana, você falou do leite. As pessoas estão querendo saber aqui, ó, o que é o leite A2A2 e se você conhece algum fornecedor aqui na região de Tatuí. Conheço sim. É o seguinte, o leite A2A2 é o leite da vaca original. É o leite que deveria estar presente em todas as vacas. Porém, houve uma mutação natural e que já aconteceu há muitos e muitos anos. Há mais ou menos cerca de 10 mil anos atrás aconteceu uma mutação num gene, tá? Num cromossomo 6 de um gene que produz a beta-caseína, que é uma das caseínas da vaca, a beta-caseína. A beta-caseína tem 209 aminoácidos. E na posição 67 aconteceu uma mutação, uma pequena mutação, uma troca mais besta do mundo, que faz com que na hora que a gente ingira esse leite, na hora que forma uma hidrólise no estômago, quebra, começa a digestão, libera uma morfina, uma molécula chamada beta-casomorfina 7, BCM7. Vão na internet, no Google e coloca lá, BCM7. Vocês vão ver o que eu estou falando para vocês. É impossível um negócio desse, ninguém saber disso. Isso é uma morfina que anestesia o nosso intestino, ocupa receptores opioides do nosso intestino, dificulta o esvaziamento intestinal e, como o trigo, também agride a mucosa intestinal, aumentando a permeabilidade e levando a doenças autoimunes, como esclerose múltipla, certo? Esquizofrenia. O leite ele atinge 45 pontos diferentes do cérebro, só para vocês terem noção. Esse leite que forma essa beta-casomorfina.
Tem um livro bem interessante que é O Diabo no Leite. O Diabo no Leite é a beta-casomorfina 7. É um livro australiano, é Devil in the Milk. Tá? É um livro fantástico que explica tudo isso que eu estou falando para vocês com muito detalhe. Tá? Leva ao diabetes mellitus do tipo 1 em criança, que é uma doença autoimune. Leva a anestesia, o bulbo cerebral de crianças recém-nascidas que não têm um bom desenvolvimento ainda do bulbo cerebral, que é responsável pela respiração, por respirar, fazer a gente respirar, e acontece aquela morte, morte prematura. Sabe quando a mãe encontra um nenê morto dormindo? Que ela deu uma mamá, deu um copão, uma mamadeira de leite, porque ela não amamentou, e essa beta-casomorfina acaba anestesiando o cérebro da pessoa. Então, assim, não tem como você usar um leite de vaca se você não saber que ele é A2A2. Agora eu vou responder a outra pergunta, tá? Quem produz aqui na região, tá? Quem tem uma vaca, tem as vacas, várias vacas, e está aumentando cada vez mais a produção, é o Marcos Pérez. O Marcos Pérez é dono do Parque Aquático em Cesarolange, um grande amigo meu, tá? Vocês ligam lá no Parque Aquático do Marcos, atormenta ele, tá? Que ele vende para vocês o leite A2A2, só que assim, é leite de verdade. É leite tirado manual. Se você for lá pegar o leite e esperar algumas horas para ferver o leite vai azedar. Isso é leite, é comida. Então, chegou, já tem que ferver o leite, porque senão ele vai azedar, vai estragar. Tá bom? A gente não está acostumado com leite que estraga. Você deixa lá na geladeira, lá, deixa na caixinha. Não, esse leite é leite vivo. É alimento vivo. Tá? Depois, se alguém quiser mais detalhes sobre onde vende esse leite, aqui na região, além do Marcos Pérez, que é tirado direto da vaca no punho, tá? Você vai encontrar em alguns supermercados da região de Sorocaba, de São Paulo, um leite A2A2 já engarrafado. Tem uma fazenda em Descalvado, em Minas Gerais, que já está produzindo o leite A2A2 em larga escala e já está colocando no mercado brasileiro. Tá? E existem produtores em Brasília, um grande amigo meu, Eduardo, que está lá montando seu laticínio, leite A2A2. E o Brasil, isso vai mudar, tá bom? Isso é uma realidade que já está começando a mudar. O pessoal está começando a acordar. Informações, tá? É uma coisa que hoje todo mundo pode checar. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, entra no Google Acadêmico. Você entra no Google Acadêmico, coloca beta-casomorfina 7, BCM7. Tem 2.000 trabalhos publicados no mundo. Você coloca leite A2A2, milk A2A2. Você vai ver, tem mais de 10.000 trabalhos no mundo publicados. É que assim, existem informações que não são interessantes chegar até a população. Porque existe um mercado, a gente tem que entender também as entrelinhas dos negócios, né? Então, é complicado até falar isso, mas é verdade. Tem um viés, eu tô vendo as pessoas escreverem aqui, né, Juliana? Mas o custo, né, é caro. Isso também eu acho que é uma questão que a gente precisa ampliar o pensamento, gente, ó. Aqui no meu consultório, coisas que eu escuto muito e que eu digo que são pedras de tropeço no bom relacionamento familiar, na harmonia familiar, é coisas do tipo: eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu não vou conseguir. Mas você tentou? Não, porque eu já sei que eu não vou conseguir. Então, são dificultadores de mudança. E de uma mudança que, às vezes, não é tão grande assim. Porque a gente não vai mudar, a gente não vai fechar os olhos hoje e acordar diferente amanhã. A gente tem que ir fazendo pequenas mudanças para a gente fazer ali na frente e olhar para trás de repente e dizer: uau, como eu já consigo fazer diferente, como eu já sou capaz de fazer diferente. Mas a questão é fazer uma pequena mudança que você seja capaz de manter, né? E eu tô vendo o Juliano falar de leite, por exemplo, né? Ou mesmo do pão. Mas esse leite é muito caro, né? Gente, olha... Mas não é. Pensa que não é, né, Juliano? Não, não é. Eu acho que o Marcos está vendendo a R$6 o litro de leite, tá?
é um leite vivo, tá? Que você vai obter os benefícios. O leite é um alimento bom, você está entendendo? Se não fosse essa beta-caseína, é um baita de um alimento, certo? Tem proteínas que vão ajudar muito no desenvolvimento da criança, é bom para nós, aumenta músculo, é bom, tem o BCA, que são aminoácidos de cadeia ramificada, tá? Tem assim várias coisas boas no leite. O problema é essa beta-casomorfina. Claro, existe a pessoa que é intolerante à lactose. Aí é um outro problema. Aí pode acontecer mesmo nesse leite, que a lactose é o açúcar do leite. Aí a pessoa vai tomar esse leite e vai ficar estufado, vai ter gases, estufamento. Isso pode acontecer com ambos os leites. Você está entendendo? Mas aí é só você Eles estão usar perguntando uma aqui da lactase. manteiga, Juliana. Manteiga pode, qualquer manteiga, porque a manteiga é a gordura do leite. A gordura não tem nem proteína e também não tem a lactose, para quem é intolerante à lactose. Então, manteiga, tranquilo, pode usar manteiga à vontade. Nunca margarina, tá? Só uma coisa. Isso que eu ia falar, Juliana, você chegou no ponto. Então, veja bem, ó. Talvez eu fique receosa com o leite, sei lá, não sei. Mas a margarina, eu tenho certeza, qualquer pessoa, não eu, Lucilene, mas, por exemplo, a gente pode ter certeza que dá para substituir a margarina pela manteiga, né, Juliana? Não, com certeza. A margarina, se você colocar para um rato, o rato não chega perto da margarina. Se você deixar um potinho de manteiga, você não acha nem o potinho da manteiga, porque o rato leva até o potinho. Manteiga é alimento. Margarina é veneno. Só que o rato tem sensibilidade primitiva para saber que aquilo é veneno. Um dia nós tivemos essa sensibilidade. Você entende? Infelizmente, nós somos animais domesticados. Nós acreditamos em propaganda da televisão, que aparece a família reunida, comendo margarina, com pão, né? E a gente acha que aquilo é bom para a saúde, porque falam para a gente que é bom para a saúde. Tá? E a gente acredita e as pessoas começam a consumir esse tipo de coisa. Eu acho que vai cair a live, tá? Daí se cair a gente avisa o pessoal aí que tá, acho que faltando um pouco, vai dar 1 hora de live, Lu. E aí se cair você me chama de novo, se você quiser, a gente continua. Não tem problema não, tá bom? Fica à vontade. Obrigada. Tá bom? Juliano, a gente tem que, eu fico pensando, né? A gente tem que pensar em mudanças que a gente dê conta de fazer, né? Que nem teve uma pessoa que está assistindo a live aí, eu não me lembro de quem era, perguntou, né? Por onde a gente pode começar, Juliano? O que realmente seria ideal que a gente parasse de consumir? Aí a gente falou então aí, ó, da margarina, acho que esse é um ponto crucial. O que mais que você indicaria? E que não seja tão difícil para as pessoas. Substituir o refrigerante por um suco natural de limão. Tá? O limão é rico em vitamina C, tá? Nos fortalece a parte imunológica, alcaliniza o nosso sangue. Então, limão, tá? Usar o mínimo de açúcar possível, mínimo. Tá? Se for usar um bom açúcar, demerara, açúcar de coco, mas o mínimo. Dar preferência para adoçantes, na linha do stevia, tá? Que é o menos ruim, não existe adoçante ideal. Ou usar água com limão sem nada. Usar bastante chá. Chá é fantástico para a saúde, muito chá. Tá? Chá do tipo que vocês quiserem, ele é rico em antioxidantes, vai melhorar a nossa saúde, vai nos hidratar, vai nos dar N benefícios que a gente nem imagina. Parar de consumir trigo. Pensar 2 vezes na hora que você for entrar no supermercado, saber o que é comida de verdade, o que é comida viva e o que é produto alimentício. Frequentar mais feiras livres. Lembrar que ovo é muito bom para a saúde, ovo é muito barato, muito bom para a saúde, tá? Verdade. Melhorar a digestão, usar bastante limão para temperar a salada, vinagre de maçã para temperar a salada, tá? Porque o vinagre de maçã com limão, na hora que você está comendo, isso estimula a produção de ácido clorídrico, melhora a sua digestão. Comer abacaxi como sobremesa, que melhora a digestão. Kiwi, mamão, porque é rico em papaína, rico em enzimas digestivas, sabe? Então melhora. Procurar comer o produto que a natureza nos dá. Por exemplo, o arroz é refinado ou o arroz é integral? O homem que refinou o arroz. Então tem que usar o arroz integral. Eu não vou falar de agrotóxico, isso aí é impossível. Não existe mais comida sem agrotóxico nesse mundo, né? Mas
fazer o quê? Se hidratar bem, tomar uma água de boa qualidade, uma água com pH maior que 7,5, acima do pH do sangue, tá? Ter tempo para comer, usar os dentes, mastigar com bastante cautela, entendeu? Praticar atividade física, eu acho muito importante para uma mudança de vida, você que está querendo mudar. Ser otimista, ver o lado positivo das coisas, tem gente que só vê o lado negativo das coisas. Né? Eu acho que a saúde, quando você pensa em saúde e mudança, não é só no prato, é em você como um todo, né? Não é verdade? E aí a pessoa tem que ter essa noção, né? Que não é a mudança de estilo de vida, né? Fazer o bem, praticar o bem, ajudar as pessoas, que as coisas começam a fluir melhor na sua vida. Eu acho que é basicamente isso que eu falaria para essa pergunta, responderia para essa pergunta. Você sabe, Juliano, que se eu pudesse psicologicamente fazer algum acréscimo aí no que você falou, eu acrescentaria, reforçaria, na verdade, o que a gente falou lá no começo, né? Tenha boas conversas, sente para dialogar, mas veja, sente para dialogar. Aceite o ponto de vista do outro. Ele não pensa como eu, ele está errado. Não precisa ser assim, ele pensa diferente de mim. Ele vê a situação de um outro ponto de vista. Aceitar que ninguém precisa estar certo para ter um diálogo, né? Não precisa ter alguém certo e alguém errado numa boa conversa. Né? Flexibilize. As relações, boas relações são feitas com flexibilidade, com fôlego. Né? Com certeza. Juliano, nosso tempo realmente está acabando. Tá bom. E eu agradeço demais a sua vinda aqui, viu? Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço de coração o seu convite. Obrigado de eu poder ter essa honra de dividir o seu público comigo. Agradeço de coração. Espero no futuro a gente poder conversar mais, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Sim, obrigado. Boa noite, gente. Queria agradecer a todo mundo aí. Beijão para todos. Com Deus. Tchau, tchau. Tudo de bom. Valeu.